o envolvimento dos jovens com o ambiente digital e a segurança das redes são alguns dos assuntos do programa Espaço Aberto de hoje, com a presença aqui no estúdio da rádio e da TV Câmara Bauru, da Kathleen Mayra Pedro, ela que é pedagoga, doutora em educação e docente do Centro de Ciências Humanas da USC, a Universidade do Sagrado Coração. Kathleen, obrigada pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar de um tema tão importante. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, nós registramos aqui os trabalhos técnicos do Fernando Castilho pela Rádio Câmara e do Gustavo Rosella pela TV Câmara Bauru. O tema, né, e o termo utilizado para essas discussões que a gente que vem sendo trazidas à tona, até por conta do jogo Baleia Azul, que muito se fala na imprensa, aquela série 13 Razões que está disponível no Netflix. Então, enfim, um dos termos para se resumir toda essa discussão é o cyberbullying. Eu queria primeiro que você explicasse para os nossos ouvintes o que isso significa. O cyberbullying, na verdade, ele é a versão virtual do bullying que nós já tanto conhecemos, né? Então, antes o bullying era muito comum nas escolas, então tinha aquela zoação, aquela tiração de sarro no contexto da escola, e a escola e tanto os pais tinham algumas estratégias, né, para conseguir reverter essa situação. Então, mudava o aluno de sala, trocava o aluno de escola, mudava-se de cidade. Hoje, a gente vive a versão virtual desse bullying, que é o cyberbullying, que se dá nas redes sociais, entre os aplicativos de comunicação. Então, é um tipo de bullying onde a criança é difícil escapar. E, às vezes, aquilo que acontecia muito no entorno escolar, né, aquela zoação dos colegas da escola, dos colegas da sala, acaba tomando outras proporções, porque está no ambiente digital, você não consegue fugir daquilo. A pessoa te segue no aplicativo, você bloqueia, ela cria outro tipo de perfil, né? Então, é um bullying onde a gente não consegue, muitas vezes, dimensionar o tamanho, a proporção disso, sem dizer que a pessoa que comete o bullying, ela fica um pouco mais protegida, porque na escola você sabe pontuar quem está, né, te ofendendo de algum modo. Agora, no ambiente digital, isso pode ser mascarado, eu posso usar uma outra identidade, um nome fictício, o que dificulta ainda mais descobrir quem são os agressores dessas vítimas. E o bullying e a agressão, apesar deles acontecerem no ambiente virtual, os efeitos são na vida real. Sim, com certeza, né? Porque daí são amigos também que conhecem e eles levam isso para outros ambientes. Então, os efeitos disso, infelizmente, é sentido muito mais na vida real, né? E os jovens nem sempre conseguem, né? E têm essa capacidade de elaborar essas questões para conseguir lidar com isso de uma maneira saudável. A gente tem falado muito sobre essa questão da série, das 13 Razões, e também do jogo Baleia Azul, porque suscitou uma série de discussões sobre temas que são comuns nessa fase da vida, que é a adolescência, né? E a pré-adolescência, mas que muito pouco se falava até então por conta dos tabus, o medo de que esses assuntos pudessem vir a influenciar outros jovens. Mas agora a gente fala muito sobre a questão do suicídio ou do suicida em potencial, a questão do bullying, agressão, violência física, violência contra a mulher, né? Enfim, você que está diretamente ligada a essa fase, até porque é professora da USC, né? Enfim, imagino eu, deve ter alunos na idade dos 17, 18, 20 anos. Você observa esse tipo de tema, esse tipo de comportamento envolvendo os jovens nessa idade? Então, agora eu percebo que nós estamos discutindo esse assunto um pouco mais, né? Mas até então isso é muito velado. E acho que o que nós temos que pensar é que esses jovens, eles sofrem muitas pressões sociais, né? De aceitação, de padrões de beleza, do que eu vou ser, do sucesso. A série mostra muito bem isso, né? A personagem principal tentando se enquadrar num ambiente que era novo para ela, tentando estabelecer essas relações de amizade e não tendo sucesso para isso. Então, eu acho que agora, né, nós estamos presenciando campanhas em relação ao suicídio, pessoas que estão depressivas, tristes, abrir canais de comunicação. Eu acho que nós estamos começando
a tirar um pouco o tabu desse tema, né? E compreender que é importante conversar. Nós precisamos ouvir mais esses jovens, né? Nunca foi fácil ser adolescente. E acho que ser adolescente nessa modernidade que nós vivemos, né? Com muitos padrões, muitas pressões, é ainda mais difícil, né? Então, nós precisamos estar atentos aí, tanto para os estudantes, né? Que estão lá ainda no ensino médio, na educação básica, tanto aqueles que estão chegando no ensino superior. E a adolescência é mesmo uma fase em que o adolescente se questiona, existe aquele comportamento de tentativa de pertencimento a algum grupo, né? Enfim, a identificação dele com alguns guetos, né? Algumas situações e a identidade dele, a construção da identidade dele mesmo. Você acredita que a escola e os pais estão preparados para lidar com todos esses temas? Infelizmente não, né? As famílias sempre têm um pouco de resistência, né, em trabalhar com isso. É sempre o adolescente rebelde, que não gosta de nada, que não quer fazer nada. Então, nem sempre consegue estabelecer essa relação de confiança entre pais e filhos. E a escola, né, da maneira como ela está pautada, ela ainda não consegue muitas vezes alcançar esse jovem, né? Então, eu diria que é um problema das duas esferas e que as duas precisam trabalhar em parceria, né? A família precisa ser mais sensível, a escola precisa trazer esses assuntos à tona. Só se a gente conseguir esse trabalho colaborativo entre escola e família, nós vamos conseguir essa aproximação, né, com os jovens e, consequentemente, evitar tragédias, né, ou desfechos nada bons, como a gente tem acompanhado nas últimas semanas aí pelos noticiários, aqui em Bauru e em outras cidades. Quais são os sinais que os adolescentes mostram quando alguma coisa está errada? A gente precisa ficar atento principalmente ao comportamento, né? O que é típico daquele jovem. Então, um jovem que é muito extrovertido, que sempre gostava muito de sair, um bom estudante, que sempre teve um bom desempenho escolar. Se ele começa a demonstrar comportamentos que não são típicos, não faz parte da característica dele, é um sinal de atenção, né? Que algo está errado. Muito desanimado, muito triste, vive cercado pelos aparelhos digitais, de maneira que não vai no banheiro sem o celular, não deixa os aparelhos em qualquer lugar, sempre tem senhas que todo mundo desconhece, não quer fazer nada. Então, esses sinais, eles são alarmantes, né? Embora a gente vive numa era completamente tecnológica, onde é difícil ficar sem o celular, essa relação, ela não pode ultrapassar os limites, né? Não posso querer que ninguém veja, que ninguém pegue. Então, nós precisamos ficar atentos a esses sinais que fogem daquilo que é o comportamento padrão daquele jovem. Com relação à utilização do jovem do aparelho celular, né, pelo jovem, ou do tablet, enfim, do ambiente digital, né, a imersão dele no ambiente digital. Qual deve ser a conduta dos pais, especialmente quando a gente fala dos mais novos, 10, 12, 13, 14 anos? Existe algum tipo de recomendação? Por exemplo, a gente escuta muitas pessoas, eu tô de olho no que meu filho está fazendo, então eu fiscalizo, eu coloco filtros, ou eu vou olhar todo dia no histórico o que ele acessou. O diálogo é sempre muito importante, né? Até que ponto você pode conversar e orientar nesse sentido? Até porque a gente sabe que o jovem, a criança, quando você fala não pode fazer isso, ele vai lá e faz, né? Enfim, qual deve ser a conduta dos pais? Nós não podemos esquecer que eles são nativos digitais. Então, aquilo que a gente faz no computador, eles fazem com muito mais facilidade e muito mais maestria. Então, se ele desconfia que você olha o histórico, ele vai lá e apaga o histórico, né? Então, a gente precisa pautar a nossa estratégia em outra coisa, que no meu ponto de vista seria o diálogo, né? Como você disse, não posso falar para ele que não pode entrar, mas nós precisamos conversar sobre isso. Eu acho que um ponto muito importante que a gente quase não discute é que as redes sociais, geralmente existe um controle de idade, né? Para você fazer um cadastro no Facebook, por exemplo, você precisa ter no mínimo 16 anos. Então, quando um jovem abaixo disso faz o cadastro, ele mentiu a idade. É difícil você evitar que um jovem tem um perfil no Facebook, mas talvez uma conversa, olha, não é adequado para a idade, então vamos fazer um perfil conjunto, eu tenho a tua senha, ou então a gente vai acessar juntos a internet. Eu acho que o jovem, ele não tem consciência do quanto ele está exposto.
na internet. E as pesquisas demonstram isso também, né? Ele não se preocupa com esses quesitos de segurança digital. Eu tô no meu quarto, mexendo no meu celular, notebook, o que pode acontecer? Então, a gente precisa mostrar para os jovens que eles estão expostos a muitas coisas, né? A pessoas mal intencionadas, pessoas que roubam os dados, que monitoram aquilo que você está fazendo. E quando eles têm essa consciência, aí a gente consegue manter esse diálogo mais franco. E para as crianças pequenas, né? O melhor caminho também é tentar mesclar um pouco esses horários, né? A tecnologia traz muitos benefícios, mas a gente precisa pensar o outro lado também. Então, propor outras atividades, estipular horários, né? Tentar selecionar junto com as crianças os jogos que elas utilizam, quem são os amigos que elas têm nas redes sociais, né? Incentivar que não deve adicionar qualquer pessoa, pessoas com perfis estranhos, de países muito remotos, né? Muitas vezes com muitos caracteres nos nomes. Isso são indícios de que são perfis fakes, né? Ou então de pessoas mal intencionadas. Então, os pais precisam estar atentos a isso e usar o diálogo aí como um caminho para a orientação desses jovens. Bom, proibir não vai resolver nunca, então. Não vai. Até porque quem não gosta de ficar conectado, né? Então, no meu ponto de vista, é inviável isso na nossa era. A gente precisa mostrar essa utilização consciente da tecnologia. Agora, quando a gente fala em diálogo com os adolescentes ou com as crianças, como deve ser esse diálogo, né? Sem você se mostrar como um pai ou um agente escolar invasivo, sem você, enfim, ferir a privacidade daquela criança ou daquele jovem. Eu acho que o importante, primeiro, é nós conhecermos um pouco sobre o tema, né? Não dá para discutir segurança digital se eu não conheço, não dá para discutir a série com os alunos se eu não a conheço. Então, talvez ficar um pouco mais atento ao interesse dos jovens, né? Eu acho que a série, ela traz uma grande oportunidade de uma discussão aberta com os adolescentes, né? Afinal, eles assistem Netflix o tempo todo, eles assistem a série. Então, é tentar buscar aquilo que é interesse dos alunos, né, dos jovens, e tentar estabelecer esse diálogo de uma maneira muito aberta, muito franca, não no sentido que aquilo é errado, você não deve acessar, mas por que será que as pessoas acessam? Quem está por trás, né, desse jogo Baleia Azul? O que a pessoa pretende, né? Quem que faz esse tipo de coisa? No sentido de problematizar um pouco mais a questão e não já trazer a sua opinião pronta sobre aquilo. Aquilo é ruim e acabou, né? Mas deixar que eles tirem as próprias conclusões. Então, trazer informações para eles é muito importante. Quando a gente fala em segurança digital, Kathleen, quais devem ser as principais orientações e dicas aí para os pais, para os filhos, para as escolas? Sim, a questão da segurança digital, ela permeia muito, principalmente as redes sociais, né? Então, ter muito cuidado com quem você adicionar sempre pessoas conhecidas, utilizar os filtros de privacidade, né? Evitar deixar as suas informações expostas ao público. Então, sempre selecionar amigos ou amigos de amigos, né? Ter aquele controle das pessoas que podem ou não postar, né, no seu perfil as informações, ter consciência que quando a gente tira uma foto de alguém, eu não posso repassar, que isso envolve direitos, né, que isso envolve aspectos do direito digital. Então, apresentar um pouco isso para os adolescentes. A internet é como se fosse uma terra de ninguém, né? Vou fazer isso aqui, ninguém vai descobrir. Então, a gente precisa mostrar isso para os jovens, que tudo que a gente faz na internet não é apagado, tá lá permanentemente, né? Independentemente do que eu faça para apagar aquilo. Se eu tiro um nude e eu envio para um amigo e eu apago aquilo, a gente tem hoje dispositivos e tecnologias que vasculham essa foto e encontram essa foto em poucos minutos. Então, apresentar todos esses riscos para os jovens e tentar instrumentalizá-los para que eles usem de maneira mais segura, né? E explorar essas configurações que nós temos, tanto nos navegadores como nos aplicativos de mensagem de privacidade, né? Para evitar também essa superexposição, né? Fazer check-in em todo local que vai, sempre postar fotos com o uniforme da escola. Isso também são estratégias importantes para proteger aí os jovens. Nós conversávamos antes da gravação a respeito da questão dos nudes, né? E quanto isso está uma coisa tão usual, não só entre adultos como entre adolescentes também. Até que ponto as pessoas que usam a internet estão protegidas? Você comentou sobre o direito digital. Onde é que eu procuro os meus direitos, né? Com quem eu devo conversar? Até que ponto eu devo me informar e o quanto eu estou protegida?
Na verdade, essa questão do nudes, ela veio muito à tona com a questão do Snapchat, né? Porque você manda uma foto e ela, algum tempo depois, é apagada. E aí a gente sabe que na internet, na tecnologia, nada se apaga, ela foi para algum lugar. Então, acho que primeiro ter essa consciência, né, de que se eu tirei essa foto ela vai ser apagada, mas é possível descobri-la em algum momento. E existem vários recursos, até mesmo nas redes sociais, de denúncia, que aquela postagem está me incomodando, né, que aquilo não é adequado, aquilo não é agradável de ser vista. E existem algumas páginas da internet, principalmente aquelas relacionadas ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, que trazem muitas orientações sobre o direito digital e, inclusive, alguns canais de denúncia também, para quando você tem pessoas mal intencionadas ou ação suspeitas na internet. Tá certo. Há o menor sinal de comportamento estranho, inadequado, enfim, do filho ou do aluno, é importante a busca pela ajuda psicológica. Sim, com certeza, porque muitas vezes esses problemas fogem da alçada da escola e também da família, né? Então tá atento e, se for algo que foge do controle, procurar uma ajuda mais especializada. Ok. Maravilha, então nós conversamos aqui no programa Espaço Aberto com a pedagoga Kathleen Maíra Pedro, que é doutora em educação e docente do Centro de Ciências Humanas da USC. Você quer deixar uma recomendação final para os pais, para as escolas, Kathleen, a respeito desse assunto envolvendo aí o cyberbullying hoje? Eu acho que nós precisamos estar sempre atentos, né? Não ignorar o assunto, não ter medo de discutir isso é importante, né? É um assunto cada vez mais em voga. Hoje é a baleia azul, amanhã pode ser outro jogo, pode ser outra coisa. Então, sempre estar muito atento ao que os jovens fazem nas redes sociais, para que nós possamos sempre orientá-los da melhor maneira possível e não ter medo, né, de debater o assunto. Tá dado o recado. Obrigada pela presença, viu? Obrigada a você. Pelos esclarecimentos, obrigada a você também pela sintonia e até a próxima.